Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que você sabe representa os servidores públicos federais do INPE, do CEMADEM, da Agência Espacial Brasileira e do DCTA. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a retomada das atividades do Programa Espacial Brasileiro. Tivemos lançamento de startup brasileira no centro de lançamento da Barreira do Inferno. Nós também temos a concretização da contratação de uma empresa para fazer a construção de um lançador nacional para pequenos e micro satélites. A gente já falou disso aqui no Brasil Consciência e vai retomar para vocês, mas podemos adiantar que a Avibraz ficou de fora. E nós tivemos recentemente a assinatura do convênio entre Brasil e Alemanha para o monitoramento da emissão de gases de efeito estufa por meio de satélite. Para saber mais sobre isso, a gente vai conversar agora com o coordenador-geral da Engenharia Espacial do INPE, Adenilson Silva, que já falou com a gente em outros momentos sobre os satélites Amazônia e também sobre o Amazônia 1B. Boa tarde, Adenilson, obrigado por você ter atendido aí ao nosso convite. Explica para a gente no que deve consistir essa colaboração Brasil e Alemanha. Vai ser algo parecido com o que a gente tem com os Cibers e os chineses? Boa tarde, Edmond. Sim, na verdade, nós estamos ainda nas tratativas iniciais, né? Foi assinada uma carta de intenção de avaliar o desenvolvimento dessa missão conjunta e o objetivo é, nos próximos 4, 5 meses, a gente ter a elaboração de um plano de trabalho, né? Que aí sim, depois dessa discussão inicial, é que nós vamos ter mais ou menos, né, definidos o que cada parte faria. Mas, de antemão, o que nós podemos prever é que a cooperação vai se dar nos moldes em que será utilizada uma das plataformas, né, que o Brasil e o INPE está desenvolvendo, seja a PCHEI, que é a plataforma derivada, né, da plataforma multimissão, a PMM, ou a própria PMM, se a missão assim exigir, né? Então, em linhas gerais, são esses as tratativas iniciais para essa colaboração. Muito bacana. Para quem está em casa e não acompanhou, vamos mostrar rapidamente como foi a assinatura do convênio lá, o Clésio de Nardim, diretor do INPE lá na Alemanha, assinando a documentação. Veja. Bom, Adenilson, você disse que ainda vai ser definido qual que vai ser o papel de cada um dentro da parceria, mas que o certo é que vai ser usada uma plataforma brasileira. A gente já falou aqui no programa, já mostrou o que é a PMM. Vocês estão falando de uma P100. O próprio Clésio já explicou para a gente, mas se você puder lembrar para o nosso telespectador, o que é essa P100? Ela é menor, é uma versão pocket da PMM? Quantos quilos ela carrega? Sim. O que aconteceu foi o seguinte: no desenvolvimento, né, do satélite Amazônia 1 e da própria PMM, a gente passou pelo ciclo completo de desenvolvimento do satélite, em todos, desde a fase inicial lá de uma folha em branco, né, como a gente costuma dizer, até a colocação e a operação em órbita. Então, com esse conhecimento, né, com o domínio daquilo que já foi feito, e também com o avanço principalmente da eletrônica e da microeletrônica, nós já há algum tempo, basicamente desde 2018, nós já víamos prospectando e verificando que muitas missões, que muitas demandas que o Brasil precisaria desenvolver para atender às necessidades de diversos setores, poderia ser atendido por uma plataforma menor. Então, utilizando a experiência adquirida Amazônia 1/PMM, desenvolvimento de eletrônica e as demandas que eram postas, nós começamos a desenvolver a P100. O próprio nome, como diz, é uma plataforma de 100 quilos. Normalmente, uma plataforma
via de regra, ela consegue transportar praticamente ou um pouco mais do que a sua massa de carga útil. Então, se nós estamos falando de 100 quilos, nós estamos falando que quando colocarmos a carga útil, nós estaríamos tratando de satélite da classe 200 quilos, 200 e poucos quilos. Isso é que seria, então, o objetivo da plataforma PFEM, ou seja, atender missões que pudessem ser levadas, encaminhadas por uma plataforma menor. E a razão disso é exatamente diminuir custos, seja no desenvolvimento do satélite, seja no próprio lançamento, né? Que a gente sabe que o custo de lançamento tem uma relação quase que direta com a massa do satélite que vai ser lançado. Então, esse é o objetivo da plataforma PFEM. Claro que uma pergunta que Não, era sempre é feita. só para pontuar para o telespectador fazer a comparação, a PMM que lançou a Amazônia carrega quanto? Então, a PMM ela foi desenvolvida, o Amazônia, na sequência de lançamento, na, em condição de lançamento, ele tinha uma massa de 638 quilos, onde aproximadamente 300 quilos era da plataforma e 300 e poucos quilos era da carga útil e combustível. Então, a gente está falando de um satélite, né, baseado na PFEM, de praticamente a metade de um tamanho de um satélite baseado na plataforma multimissão, que é a PMM. Bem, bom, e a gente já falou da PMM, o Amazônia, ele é um satélite de sensoriamento remoto, né? Tem lá uma câmera com uma visada larga, fazendo imagens. Vocês estão fazendo o Amazônia 1B, que vai ser radar, a gente já vai falar sobre ele. E agora, esse aí da família Amazônia, vamos dizer assim, ele seria o quê? Um satélite de coleta de dados? Ele vai ter algum sensor que para detectar emissão de gases, que vai ter que tipo de tecnologia? O que vocês estão imaginando? Então, essa parte é a parte, né, que toda essa cooperação ela teve início, a Agência Espacial Alemã, ela está desenvolvendo um equipamento, né, um modo de carga útil que é baseado em LiDAR. Então, é essa tecnologia que será embarcada caso essa missão vá à frente. Ou seja, então é digamos, uma carga útil, o estado da arte, que a gente pode dizer, que está sendo desenvolvido, e nós teríamos acesso aos dados dessa carga útil para estudo e análise e monitoramento de gases aí que você disse. Então é uma tecnologia nova, sensível, desenvolvida pelos alemães. Eles vão colocar essa carga útil na nossa plataforma e, a princípio, a gente teria acesso aos dados. Não há previsão, pelo que você está falando, de troca de tecnologia ou da gente participar do desenvolvimento desta tecnologia especificamente. Olha, como eu disse, esse tipo de tratativa não foi conversado, né? Mas o fato é que é o seguinte, a carga útil deles já está numa fase bem avançada de desenvolvimento. Isso não significa, de forma alguma, que nós vamos receber uma caixa preta aqui ou coisas desse tipo que ninguém saiba o que está ali. Mas, a princípio, como o equipamento deles já está numa fase já avançada, já está praticamente entrando na fase de qualificação do LiDAR, então, desenvolvimento conjunto na carga útil, eu acho que, por questão temporal, não deve acontecer. Mas isso não significa não acesso à informação ou coisas desse tipo, né?
Muito bacana. Você falou em questão temporal, você já tem uma ideia de quanto tempo deve demorar essa junção de conhecimentos, essa parte final de planejamento, construção e lançamento? Olha, vai depender bastante, né, de como que as tratativas em alto nível vão acontecer. Do ponto de vista técnico aqui, a gente, como eu disse, a gente tem aí em torno de 5 meses, pouco mais ou em torno disso, para elaborar o plano de trabalho conjunto, que vai ser submetido aí para as instâncias superiores para serem avaliadas. Tanto a PChem quanto a APM, que agora passa a ser, né, um produto de prateleira, né, para ser utilizado em satélites, a gente está falando aí de desenvolvimento da ordem de 36 a 40 meses. Então, não importa basicamente a solução de que plataforma vai ser utilizada, os períodos para que o satélite fique pronto vai depender exatamente de quando se colocam os contratos, para que a gente tenha os equipamentos. Né? Só, né, colocando aí uma informação adicional, a gente está fechando as contratações aí necessárias para o Amazônia 1B e nós estamos observando que os prazos de entrega estão ficando cada vez mais longos por questões que adviram lá da pandemia e agora por questões geopolíticas também, como essa guerra da Ucrânia e outros aspectos. Ou seja, tudo isso, no final, de alguma forma, pode impactar quando quando que se teria o satélite disponível para lançamento. Mas, em linhas gerais, é aquilo. Uma vez se acordado em alto nível, iniciou os contratos, nós estamos falando de 36, 40 meses para ter a plataforma pronta. Muito bem, 36, 40 meses então para ter mais um satélite brasileiro em órbita. Plataforma pronta, obviamente, vai ter que lançar ainda. E falando em satélite que está em construção, você falou aí da contratação para fazer o Amazônia 1B. Vocês contrataram quantas pessoas e como é que está o processo do 1B? Já dá para dizer quando que vai ficar pronto? O que vocês já podem contar para a gente de novidade? Então, na verdade, o que nós contratamos não são pessoas, né? Até porque a gente não pode contratar pessoas. Contratação As de contra... serviços e de matéria-prima, né, no caso. Me perdoe a. Equipamentos, equipamentos. Na, então, nós estamos contratando praticamente todos os equipamentos remanescentes, né, que só dando uma relembrada, o Amazônia 1B, ele tem esse nome não por acaso, né, é porque ele utiliza bastante equipamentos reserva do Amazônia 1, então, mas mesmo assim ainda faltavam equipamentos que não tinham equipamento reserva no Amazônia 1. Então, é exatamente isso que a gente nós estamos fechando agora no final de 2023, praticamente todas as contratações, e a expectativa, claro que vai ainda depender de que não tenhamos intercorrência na entrega desses equipamentos. Mas a ideia é que, a partir do segundo semestre de 2026, o Amazônia 1B esteja pronto para lançar. Então, é o que a gente tem hoje. Parceria com os chineses está indo bem, parceria com os alemães agora, mas a gente teve também ao longo do ano uma sugestão, né, quando teve a visita do presidente da NASA aqui no Brasil, a possibilidade do INPE colaborar com a NASA colaborar com o INPE para o desenvolvimento de um satélite de monitoramento de desmatamento. Isso avançou de alguma maneira até o momento, Adenilson? Olha, quando as informações chegam na minha coordenação é quando realmente já se tem algo mais desenhado. O que eu posso dizer é que sim, está tendo e teve discussões na área de aplicação, né? Mas na parte da engenharia de desenvolvimento ainda não chegou para a gente. Mas então eu não tenho informações sobre isso.
A informação que eu tenho é que está havendo discussões na coordenação de aplicações e relações institucionais aqui do INPE. Tá certo, quero agradecer demais ao Adenilson Silva mais uma vez por participar aqui do nosso programa com as informações. Boa sorte aí, Adenilson, com a construção de mais esse satélite brasileiro, viu? Ok, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Estamos aí à disposição. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem informações sobre a contratação pelo governo federal por meio da FINEP do novo lançador de nano e microsatélite brasileiro. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo ligado no programa Brasil Consciência. Estamos de volta para a gente falar mais sobre o assunto deste nosso último programa inédito de 2023, a retomada, se é que assim pode ser chamada, do Programa Espacial Brasileiro. Estamos com desenvolvimento de um novo lançador de satélite, na verdade, um nano lançador de satélite, um lançador de nano micro satélite e outras ações da Agência Espacial Brasileira neste ano de 2023, que prometem um futuro pelo menos um pouco mais ativo para o Programa Espacial Brasileiro. Para falar sobre isso, a gente está em contato lá com Brasília, com o presidente da AEB, Marco Antônio Chamon, que já atendeu a gente de maneira muito prestativa em outras oportunidades. Bom dia, Chamon, obrigado mais uma vez por você ter nos atendido. A gente começa com essa notícia, o maior investimento, o maior aporte de subvenção do governo, 185 milhões para a CAE desenvolver um nano lançador de satélite. Primeiro, a gente vai situar o nosso telespectador sobre todo esse, digamos, arcabouço de decisões que envolveu essa contratação que começou lá em 2022. Acompanhe. O Brasil vai lançar um foguete, Cuba também vai lançar. É isso mesmo, eu confesso, sempre quis usar essa musiquinha infame no programa, mas nunca tinha tido um motivo suficiente que justificasse isso. Mas a FINEP, a financiadora de projetos, uma empresa pública a serviço do governo, confirmou a empresa Avibraz como vencedora daquela licitação que nós tínhamos mencionado aqui no programa, que nós temos um programa especial em janeiro sobre ela. A Avibraz vai produzir, vai desenvolver junto com outras empresas um lançador de nanosatélites, um nano lançador para satélites pequenos de até 5 quilos. Veja as informações. A Avibraz foi classificada em primeiro lugar para liderar um consórcio com outras 5 empresas que deverão entregar o projeto ao custo de 195 milhões. Mesmo oferecendo o foguete a um custo menor por 192 milhões, a Senic Engenharia e Comércio, empresa de São José dos Campos, que nós já mostramos aqui no Brasil Consciência, ficou em segundo lugar, de acordo com a classificação. Em terceiro lugar ficou a Acaer Engenharia, empresa multinacional que é inclusive parceira da SAB para a produção dos caças Gripen da Força Aérea Brasileira. Ela ofereceu o projeto por um custo ainda menor do que a Senic, no total 185 milhões. De acordo com o edital, deverão ser construídos pelo menos 2 protótipos de voo em território nacional. As empresas serão responsáveis por disponibilizar meios para fazer os lançamentos. O foguete deve ter capacidade de lançar pelo menos 5 quilos de carga útil em órbita circular equatorial de 450 quilômetros de altitude. O edital também prevê que o foguete deve ter capacidade de upgrade, ou seja, ele pode ser ampliado futuramente para carregar cargas maiores. Quando nós falamos sobre o edital no BCC 160, nós trouxemos a opinião do especialista José Nivaldo Rinkel sobre este projeto, a construção de um nano lançador de satélite. Veja um resumo do que ele pensa sobre o assunto. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Bom, a respeito desse assunto aí, eu trabalhei no INPE bastante tempo no desenvolvimento de sistema de propulsão
E aí tive a oportunidade de acompanhar a atividade do Brasil na área de tentativa de desenvolvimento de foguete e e estudar possíveis alternativas a isso. Já em reuniões anteriores, em publicações anteriores, eu tenho sempre dado ênfase de que o, um programa de propulsão para o Brasil, para um país que tem, digamos, ambições autônomas no espaço, ele deveria ser centrado em coisas um pouco diferentes. Então, o Brasil veio progressivamente reduzindo as suas ambições. Começou com o VLS, que era um veículo pequeno, muito difícil de ser viabilizado, e devido a diversos percalços, ele reduziu mais ainda a ambição, passou a chamar um veículo chamado de VLN, com capacidade de lançar 50 quilos nominal. É bom dizer que quando você começa um projeto com um valor nominal de 50, você provavelmente tem uma incerteza de talvez até 200 quilos. Então, já era bastante viável. E agora reduzimos mais ainda para 5 quilos. Isso aí, do ponto de vista de capacidade de lançamento, é completamente irrelevante. Existe muita atividade no mundo aí, pessoas ou indivíduos, ou mesmo pequenas companhias, dizendo que vão lançar foguetes com essa capacidade. Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso, apesar de alguns anunciarem alguns, digamos, sucessos, eu não vejo nenhuma tentativa válida de fazer lançadores para pequenos satélites, ou micro ou nanosatélites. Lançar, mesmo que existam esses satélites, você sempre vai ser mais conveniente lançá-los em batch. Você junta 5, 50 ou 20 satélites e lança de uma vez só. Isso, do ponto de vista técnico e econômico, é indiscutível. Quer dizer, não existe justificativa nem técnica, nem econômica para se fazer veículos lançadores com capacidade abaixo de 100 quilos, por exemplo. Isso aí é impensável. Então, uma tentativa de dizer que vai lançar 5 quilos com uma incerteza de 200 quilos é injustificável. Bom, então vamos deixar bem claro. Classicamente, se você pegar os modelos que tratam de desenvolvimento de sistemas de engenharia ou sistemas de lançadores, um lançador novo, mesmo para pequenas cargas, ele envolve da ordem de centenas de milhões de dólares. No caso, o que você se refere, que foi o edital da FINEP, o que se estava buscando é um veículo capaz de lançar nanosatélites ou microsatélites da ordem de algumas dezenas de quilos. Então, não seria necessariamente aquela definição clássica de nanosatélites menos de 10 quilos, mas que pudesse lançar algo aí da ordem, talvez, de 40, 50 quilos, o que poderia hoje cobrir uma lacuna que existe no mercado por duas razões. Primeiro, que os satélites muito pequenos, sejam nano ou um pouquinho maiores, eles dificilmente têm veículos dedicados a essa categoria. Eles acabam viajando de carona. E quando viajam de carona, nós temos no mínimo dois problemas. Um, o de você ser colocado numa órbita que não é a mais favorável. A gente sabe que no Brasil e outros países que estão na faixa tropical, eles podem se beneficiar muito de satélites colocados em órbitas inclinadas, o que dá uma altíssima taxa de revisita quando comparado às órbitas polares ou heliosíncronas. A segunda é a questão de oportunidade do lançamento. Nós tivemos recentemente o caso de um satélite brasileiro que estava para ser lançado logo no início do semestre passado, e a empresa lançadora pediu que fosse adiantado a entrega desse satélite para fazer o lançamento. Ganhou um primeiro retardo, um segundo, e está para ser lançado só a partir de abril. Ou seja, se você tem uma necessidade de colocar um satélite em órbita num determinado período, você não pode ficar à mercê de oportunidades de lançamento que pode escorregar por meses ou semestres.
Muito bem, doutor Chamon. Finalmente conseguimos concretizar aí o negócio. A Acaera acabou sendo declarada a vencedora depois de muito, digamos assim, muita negociação para que a Vibraz assumisse o contrato. É uma pena, por um lado, que a Vibraz não tenha condições de assumir, mas é interessante lembrar que a Acaera também é uma empresa que está investindo bastante no Brasil. O que a Agência Espacial Brasileira espera que esse nanolançador seja capaz de proporcionar ao mercado espacial brasileiro? Bom dia. Bom dia, Edmond. Bom dia, telespectadores. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a vocês essa parceria, essa oportunidade de conversar sobre o Programa Espacial Brasileiro. Agradecer especialmente a oportunidade para fechar o ano, né, com essa nossa fala e entrar diretamente no assunto. O que está acontecendo na área espacial brasileira, nessa área de foguetes? Então, você me orienta com as suas perguntas, mas eu vou falar especificamente agora sobre essa questão do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele foi retomado nesse governo com grandes valores, né? O valor do FNDCT de 10 bilhões de reais para 3 anos. A parte desse ano foi executada 100%, naquilo que é o que eles chamam de reembolsável, ou seja, são empréstimos para as indústrias, e aquilo que eles chamam de não reembolsável, que é aquilo que o governo investe, mas não há necessidade de retorno, geralmente na área de ciência e tecnologia. Ao longo da história, sempre houve investimentos do FNDCT, mas para o setor espacial eles eram bem mais modestos. Nós estamos falando este ano de investimentos que poderiam ter chegado a 850 milhões de reais. Nem todos os contratos foram assinados. O da Vibraz você acabou de mencionar, né? Mas foi assinado, por exemplo, o de satélites, da ordem de 250, 260 milhões de reais, para um consórcio liderado pela Vision. E houve 3 empresas classificadas para fazer foguetes para nanosatélites, foguetes de pequeno porte. Esse era o nome do edital. A Vibraz foi a primeira classificada, então houve 5 candidatos, 2 foram desclassificados, as propostas não atendiam as condições do edital, 3 foram classificados, a Vibraz, a Acaer e a CENIC, ou a CENIC e a Acaer, nessa ordem, e a Vibraz, como primeira, foi chamada para assinar o contrato. Ela está num processo de recuperação judicial, isso não se resolveu, embora tenha avançado, ela tenha feito acordos com seus credores, etc., ela não encontra condições jurídicas para a contratação. É uma pena, porque é uma empresa que é estratégica para o Estado, tanto para a área de defesa, quanto para a área espacial, de uma forma geral, civil e militar, mas ela não teve condições de ser contratada. E as regras do edital permitem que os seguintes sejam contratados. Então, nós fomos em direção à Acaer e à CENIC, na realidade a FINEP fez isso, e conseguiu essa contratação, você está falando aí, perto de 200 milhões de reais. Né? Então, se nós tivéssemos somado as propostas de CENIC, Acaer, a Vibraz, mais a de satélites, nós chegaríamos nesses 850 milhões que eu mencionei. Então, existe um movimento importante do governo para apoiar fortemente o programa espacial. Então, vamos nos concentrar na sua pergunta, e aí eu repasso a palavra para você. Que esse contrato é importante para o Brasil? Ele é importante em pelo menos 2 aspectos. Primeiro, nós reforçamos a indústria nacional, porque esse é um dinheiro que vai diretamente para a indústria nacional. Nós reforçamos a indústria nacional. É uma indústria que tem laboratórios no Brasil, que emprega brasileiros no seu quadro, que trabalha para o desenvolvimento com as tecnologias que já foram desenvolvidas no Brasil e novas tecnologias que serão desenvolvidas e ficarão aqui. Então, sob esse aspecto, eu estou investindo na indústria espacial brasileira. E o segundo aspecto é, obviamente, o produto do qual nós estamos falando. Nós teremos, ao final, um lançador de pequeno porte, né, que é um caminho dentro do roteiro tecnológico que nós pretendemos para foguetes de maior porte. Nós estamos falando aí de um lançador de pequeno porte, apenas para registro dos telespectadores, é um lançador
com pouco menos de 15 metros de altura. Isso é uma coisa de pequeno porte, podendo lançar satélites, ou seja, vai orbitar satélites, e depende da capacidade e de onde ele é lançado, mas coisas perto de 100 quilos, em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das condições. Essa foi uma questão que levantou bastante polêmica, doutor Chamon. Inclusive, a gente tratou disso com o seu antecessor. O edital falava de 5 quilos. E depois o Coronel Moura, seu antecessor, falou que a ideia estava no edital 5, mas que a ideia era algo em torno de 50. E agora o senhor está falando para a gente que pode chegar a 100. Então já é um satélite um pouco mais parrudo, né? Já dá para fazer mais coisa, não é bem um CubeSat. Por que tem essa maleabilidade na capacidade de payload do foguete? Tem duas coisas. A primeira é o seguinte, era a nossa expectativa inicial. Expectativa inicial antes das propostas aparecerem, né? Antes das propostas aparecerem é o seguinte, eu quero ser capaz de satelizar alguma coisa. Aí você escala a tecnologia para coisas maiores. Mas se eu conseguir satelizar 5, 10 quilos, que aí nós estamos falando essencialmente de CubeSats, coisas realmente pequenas, né? Aí eu posso tentar escalar essa tecnologia para tamanhos maiores. Mas as propostas que vieram para nós já eram mais ambiciosas do que esses 5 quilos. Então, esse é um primeiro momento. O outro é que a sua capacidade de lançamento depende um pouco de onde você lança. Por exemplo, se você lançar de Alcântara, essa é uma das melhores posições para você lançar um foguete no mundo. E se você lançar equatorial ou polar, enfim, dependendo da órbita que você quer, você pode lançar mais ou menos. Então, eu estou sendo otimista, mas talvez muito otimista. Eu disse até 100, um pouco menos de 100, tá certo? Que seria a melhor condição possível, ou seja, das propostas oferecidas, a mais ambiciosa, e das cargas úteis, a maior delas, na melhor condição de órbita. Tipicamente, o que a gente espera lançar de Alcântara quando um foguete desse estiver pronto? Nós gostaríamos de lançar um conjunto de CubeSats, ou de pequenos satélites, feitos no Brasil. Seria o primeiro teste. Então, não um só, vários. Tem um dispositivo que junta todos eles e lança, e isso comporia perto dos 50 quilos mencionados pelo meu antecessor, né? A minha ambição é maior do que essa, acho que a ambição do Brasil é maior do que essa, mas começando com esse lançamento múltiplo, eu acho que nós estaríamos muito bem posicionados. Alguém pode levantar a mão agora e falar assim, mas a gente já tinha capacidade ou algo perto disso com aqueles primeiros foguetes que o IAE conseguiu desenvolver, sonda 1, sonda 2 e tudo mais. Esse nano lançador, ele é melhor do que esses foguetes que a gente já tinha conseguido fazer? Qual que é o ganho tecnológico que o Brasil passa a ter? Muito bem. Os foguetes os quais nós somos muito bem sucedidos, inclusive, você mencionou o sonda 1, 2, até o sonda 4, e mais atualmente o VS-30 e o VSB-30, que é o que existe hoje, construído, testado e lançado no Brasil, são foguetes de sondagem. Qual é a diferença? Um foguete de sondagem, ele não coloca em órbita um satélite. Um foguete de sondagem, ele faz uma órbita parabólica, quer dizer, ele sobe e desce, tá? E o objetivo dele, principalmente, é de gerar um ambiente de microgravidade para experimentos científicos. Então, ele não coloca o satélite em órbita, aquele que a gente vê rodando em volta da Terra, ele não coloca o satélite em órbita. Ele faz os experimentos de microgravidade. Ele tem uma segunda função, que também é muito importante, que é a função de ser um precursor ou um passo no desenvolvimento de um foguete que este, sim, leva para órbitas maiores. A ideia geral é, eu construo um motor, pedaço do foguete, pedaço mais importante do foguete, um estágio do foguete. Eu construo esse motor, testo em ambientes de lançamento de sondagem, e uma vez validado esse motor, eu posso reutilizá-lo no futuro, talvez colocando um em cima do outro, mais de um, portanto, 2, para aí sim colocar um satélite em órbita. Então, qual é a ideia? Primeiro, nós somos bem-sucedidos, isso é
pouco conhecido, talvez, mas nós somos muito bem-sucedidos em lançamentos suborbitais. Os VSB-30 são vendidos para o exterior, né? Há um acordo de parceria, num certo sentido, ele é exportado à Alemanha, para a Suécia. Então, nós somos bem-sucedidos e essa é uma tecnologia que nós dominamos bastante bem. Nós queremos utilizar essa tecnologia para chegar em um lançador, aí sim, o lançador de nanosatélites, e aí nós teremos condição de colocar em órbita alguma coisa nossa. Esse edital que eu mencionei, do FNDCT, essas empresas, o objetivo delas é utilizar essa tecnologia que nós já temos e fazer um foguete para lançamentos orbitais, e não suborbitais. Então, quer dizer, deste nanolançador que está sendo contratado agora, que deve ser concluído em 3 anos, depois nós poderíamos ter, digamos assim, um upgrade, 2 desses motores, e lançar, de repente, algo próximo de 200 quilos. Vamos lá. Não. Em 3 anos, eu espero ser capaz de lançar em órbita os nossos 50 quilos. Vamos voltar já vai ser um motor em cima do outro, ou seja, esse edital da FINEP já prevê que a empresa entregue o foguete pronto. Vai ter, na realidade, uma das propostas é de 3 estágios, 2 motores parrudos, um pouquinho menor. Então, esses 3 estágios serão capazes de colocar os nossos 50 quilos em órbita, né? Já no final de 3 anos, se tudo der certo. A gente sabe que desenvolvimento de tecnologia tem seus riscos, mas o objetivo é esse. Muito bem. Bom, falando de suborbitais e lançamento de nanosatélites, a gente teve também, pouca gente ficou sabendo, que houve um lançamento lá no centro de lançamento da Barreira do Inferno, uma startup brasileira, vou conferir aqui o nome dela, a Pion Labs, lançou um foguete com nanosatélites produzidos justamente pelos estudantes que participaram da Olimpíada Brasileira de Produção de Satélites. Vamos ver como foi o lançamento. Muito bem, doutor Chamão. Fazia tempo que a gente não tinha atividade lá no centro de lançamento da Barreira do Inferno, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa outra possibilidade. É a primeira vez que a gente tem um foguete produzido aqui no Brasil por uma empresa sendo lançado, e foi lançado lá do centro de lançamento da Barreira do Inferno, que a gente está mais acostumado a ouvir sobre atividades lá em Alcântara. Queria que você falasse sobre esse lançamento e por que da escolha desse outro centro de lançamento que a gente tem. Bom, eu fiquei muito contente, foi muito bonito o lançamento aí. O objetivo da Olimpíada é justamente promover trabalho junto aos estudantes, né? Mas aí, no caso, também com uma empresa, para você desenvolver satélites que possam ser lançados. Esse não é um satélite que ficou em órbita, na realidade, ele é lançado a uma certa altitude e volta, de paraquedas, coisas desse tipo, mas o importante é que os estudantes desenvolveram seus satélites, houve essa Olimpíada de satélites, e houve uma empresa que desenvolveu um foguete capaz de levar a uma certa altitude esse objeto dos estudantes. E a gente reinaugura a capacidade do CLBI, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que fica do lado de Natal, né, no Rio Grande do Norte. A gente reinaugura essa capacidade de lançamento. O que aconteceu com o CLBI? Né? Ele é anterior a Alcântara, não sei se muita gente sabe disso, ele é de 65, né? Alcântara é um pouco mais recente. Então, o CLBI ele nasce em 65, o primeiro lançamento dele foi de um foguete americano, Nike, e aí ele foi avançando e era o nosso centro de lançamento para esses foguetes de sondagem.
O CLBI já realizou, ao longo da história, mais de 3.000 lançamentos de foguetes de sondagem. O que acontece é que, com o tempo, né, as cidades se desenvolvem, as coisas crescem, desde 1965, obviamente. Então, a cidade acabou crescendo em volta do centro. E aí, por questões de segurança, a capacidade de lançamento do centro foi sendo limitada. Então, eu podia lançar foguetes cada vez menos potentes por questões de segurança. Isso não tem o que dizer, né? O centro ainda é extremamente importante para rastreio de satélites, acompanhamento de lançamentos, né? Ele faz acompanhamento de lançamento do pessoal do CLA, ele faz acompanhamento, nós temos acordos, ele faz acompanhamento de lançamentos de Kourou, da base europeia, né? Principalmente francesa, mas a base europeia que existe na Guiana. Ele faz esses rastreios, então ele tem equipamentos para fazer esse tipo de acompanhamento dos lançamentos. E ele ainda mantém uma capacidade de lançamentos de foguetes de pequeno porte, né? O VS-30, não o VSB-30, vocês me perdoem as siglas, o VSB-30 é um negócio maior, o VS-30 é um foguete bem menor. Eu diria que é do meu tamanho, mas não é, eu sou baixinho, ele é um pouco maior do que eu, tá certo? Mas ele é um foguete que, inclusive, será lançado ano que vem do CLBI novamente. Então, depois de 10 ou 11 anos, o CLBI volta a fazer lançamentos pequenos, mas lançamentos interessantes para teste de tecnologia, para teste de cargas úteis em condições de microgravidades e também para apoio, isso é muito importante, essa parceria com a Agência Espacial Brasileira, para apoio a essas atividades, a esses eventos de Olimpíadas de satélites e testes de alguns objetos, no caso um foguete, de uma empresa nacional. Então, é bastante alvissareiro, mas lembrando que, por causa das condições geográficas e urbanas, né, o CLBI não voltará a fazer lançamentos de maior porte. Está limitado a esses lançamentos de menor porte. Os de maior porte serão transferidos para a base de Alcântara. Muito bacana, muito alvissareiro mesmo. Bom, e por falar em lançamento de grande porte, o senhor já deu essa notícia para a gente na oportunidade da inauguração do monumento em homenagem às vítimas do acidente de Alcântara, mas é bom ressaltar aqui no nosso programa para o aficionado aí, pelo apaixonado em indústria espacial e que tem curiosidade de saber, a gente tem a proposta de fazer um primeiro lançamento, um primeiro teste do VLM agora já em 2024. Como é que está o planejamento para isso, doutor? E quando que a gente deve ter esse lançamento? Bom, o lançamento do VLM vai ficar posposto um bocadinho. Me perdoe. Se eu disse isso no passado, me penitencio aqui. Foi uma falha de comunicação minha. Tá certo? O que nós pretendemos fazer já no ano que vem, 2024, é 2 testes, um seguramente, o outro ainda está em negociação, do S-50. Vamos entender o que é isso daí. Eu falei de VS-30, falei de VSB-30, que são foguetes já tradicionalmente construídos. O VSB-30 já foi exportado, várias unidades, etc. E aí nós queremos ser mais ambiciosos, nós queremos aumentar a capacidade. Então, a gente constrói, isso foi a Vibras que fez, a Vibras já entregou o motor este ano para a aeronáutica, a FAB está preparando para encaminhar isso para Alcântara e fazer o teste lá. O S-50. O S-50 é um motor, nós ainda estamos falando de foguetes pequenos, mas ele é um motor de 12 toneladas que vai ser feito o teste em Alcântara. Então, na realidade, eles vão ligar o motor vai queimar inteirinho, né, e verificar se todos os parâmetros técnicos que foram especificados estão corretos. Se tudo der certo, nós faremos um segundo teste, eles chamam isso de tiro, né? Faremos um segundo teste com um segundo motor, porque é necessário você fazer mais de uma vez, você precisa confirmar que as coisas são reprodutíveis, você não fez uma vez só por acaso, segunda vez funciona igual, e depois disso nós faremos o lançamento, e isso muito provavelmente em 25, você me cobra em 2025, por favor, do VS-50. O que é isso? Lembra, eu falei do S-50, o S-50 é só um motor, o VS-50 é o veículo, daí o V, que usa o S-50.
Então, eu farei o veículo S50, o veículo S50, portanto, o VS50, eu farei o lançamento, aí sim será um lançamento, não é só um teste, aí será um lançamento desse veículo, provavelmente em 2025, eu gostaria que isso acontecesse. A situação da Embraer, a situação da Avibras é uma situação ainda indefinida, mas eles, por exemplo, honraram os compromissos e entregaram o motor este ano. Então, nós esperamos em 2025 lançar o VS50. O que é isso? O VS50 é um foguete de sondagem, portanto, ele não coloca satélites em órbita. É um foguete de sondagem, mas é um foguete de sondagem maior, essas 12 toneladas que eu falei para você, e ele consegue uma altitude maior, um tempo de microgravidade maior, alguns minutos, acho que são 5 ou 6 minutos, se você me cobra, esse número eu posso ter que corrigir, e aí você consegue experimentos com mais longa duração de microgravidade. Então, o primeiro objetivo, um dos objetivos do VS50 é ter essa capacidade maior de testes em microgravidade. Mas um dos grandes objetivos do VS50 é ser ele o precursor do VLM. Então, funcionou o VS50, então eu pego 2 motores, um em cima do outro, S50, 12 toneladas aqui, mais 12 em cima, e mais um pequenininho na ponta, e aí sim eu consigo o VLM, o Veículo Lançador de Microsatélites, aí o veículo é totalmente nacional, feito na indústria, uma parte, mas integrado no Instituto de Aeronáutica e Espaço, dentro da Força Aérea, e aí eu consigo fazer lançamentos de nanosatélites também. É a mesma tecnologia que aqueles do edital da ACAER, da Vibras, da CN que estão fazendo? Não. Nós temos roteiros diversificados, nós temos possibilidade da indústria ter seus próprios foguetes, nós temos possibilidade de desenvolvermos os nossos também. Então, nós temos um ecossistema para a área de satélites diversificado, sendo capaz de lançar nanosatélites. O VLM-1 não para aí, a gente quer fazer uma segunda versão do VLM, mais potente do que a primeira, mas vamos devagar, vamos ver o que acontece. Para quando está previsto o VLM? Eu não tenho uma boa previsão, vou chutar um número aqui, você me cobra de novo, eu corrijo eventualmente se for o caso, 2026. Muito bem. Bom, então a gente acompanhou aqui em 2000 se eu não estou enganado, em 21 teve um teste aqui na fazenda, na usina Coronel Abner, em Jacareí, num banco de tiro com o motor S50. Agora esse teste vai ser feito lá em Alcântara, na plataforma. Vai queimar o motor todo, depois vocês vão repetir isso, e aí em 25 a gente tem o VS50, que é um veículo com este motor. O VLM são 2 motores desses, um em cima do outro e mais um pequenininho em cima. Correto, doutor? É a minha promessa hoje. Se eu tiver que mudar, eu peço desculpas, mas os nossos planos são esses daí. Muito bem, tá parecendo até MacB, hein? A gente tem os lançadores em desenvolvimento, 2 aí, pelo que o doutor está falando, e temos também a possibilidade de aumentar a nossa constelação de satélite. Como o doutor Chamon falou no nosso programa aqui, essas chamadas públicas todas que foram lançadas pela FINEP tiveram aí a contratação da Visiona para desenvolver um satélite de sensoriamento remoto, né? Ele vai fazer imagens, vão desenvolver uma nova câmera lá com o pessoal da Opto Engenharia para fazer uma câmera de sensoriamento remoto. Além disso, a gente ainda tem o Cibers radar em desenvolvimento, né? Que vai, vai continuar a família Cibers, e temos mais aí o anúncio agora de uma parceria com a Alemanha para fazer um satélite que vai monitorar emissão de gases de efeito estufa. Está bastante agitada as atividades do Programa Espacial Brasileiro. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse convênio com a Alemanha, por exemplo? Bom, você me permite só uma pequena nota, né? Claro. Só para dizer que está agitado, eu concordo com você e agradeço essa menção, além do Cibers 6, que é o Cibers Radar, continuação da nossa parceria com a China, que data tentativa de lançamento é 2028,
para data tentativa de lançamento em 2026, tem a cooperação com a Argentina. Ah, sim, Então, o Amazônia 1B. exatamente. O Amazônia 1B é a nossa contribuição para essa constelação de 2 satélites. A Argentina faz um, nós fazemos outro, orientados para a área de água, e nós vamos lançar isso. As previsões são para 2026. Então, tem mais esse daí. Mas voltemos à Alemanha. Em 2021, fevereiro, acho que foi 28 de fevereiro, a gente lançou, utilizando capacidade da Índia, né, um PSLV, um lançador indiano, a gente lançou o Amazônia 1, né, que está em órbita, está muito bem, está comissionado, as imagens são muito boas, o pessoal tem elogiado bastante, tem sido utilizado. Parte dessas imagens são utilizadas no monitoramento de desmatamento da Amazônia, por exemplo. Certo? Então, ele vai muito bem, obrigado. O Amazônia 1B é um satélite de 630 quilos, perdão. O Amazônia 1, lançado em 2021, é um satélite de 630 quilos. Ele é baseado, ele tem, vamos chamar de 2 pedaços, né? Ele tem a parte de baixo, embora no espaço em cima e embaixo não tem muito sentido, mas ele tem a parte de baixo, que é a tal da plataforma multimissão. Então, é uma plataforma na qual você pode colocar uma certa carga útil em cima, que pode ser uma câmera, mas pode ser outro tipo de objeto. E essa plataforma pesa da ordem de 250 quilos, e você pode botar em cima dela mais uns 300, 300 e pouco, que é o que deu no caso do Amazônia 1. O satélite Amazônia 1B, que participa da missão com a Argentina, é feito utilizando essa plataforma e já está em construção hoje no INPE. Qual foi a ideia que nós desenvolvemos em seguida? Que tal a gente fazer uma plataforma menor, simplesmente uma redução da plataforma que a gente já sabe fazer, que já foi testada no espaço, que vai muito bem, obrigado, para uma plataforma menor, uma plataforma tipicamente de 100 quilos, mas que pudesse carregar alguma coisa como 200 no total, né? Mais 100, mais 150. Então, você teria um satélite perto de 250 quilos, talvez um pouquinho mais, depende das características da carga útil, da órbita, e que seria mais barato de lançar, obviamente, porque ele é menor, né? E que poderia ainda assim ter cargas úteis importantes e que pudessem contribuir para as missões que estão no Programa Espacial Brasileiro, particularmente missões ligadas a mudanças climáticas. Esse foi o conceito que foi desenvolvido no INPE, de uma plataforma menor, estamos chamando ela de P100, porque é uma plataforma de 100 quilos, embora o satélite seja o dobro disso ou mais. E essa P100 está em desenvolvimento, e nós fomos consultados pelos alemães que se mostraram interessados em, eventualmente, uma parceria para utilizar essa plataforma. Antes da COP, né, a ministra e o diretor do INPE passaram pela Alemanha e assinaram um acordo com os alemães para começar os trabalhos para fazer uma missão conjunta baseada nessa plataforma menor e que possa medir o GE, né, os gases de efeito estufa. Então, é a contribuição do Brasil para os estudos em mudanças climáticas. Eu acho que esse é um tema de extrema relevância nos anos que vão vir. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de medidas de todas as variáveis ligadas a efeito estufa, de todas as variáveis ligadas a mudanças climáticas. Então, essa é uma primeira contribuição que o Brasil pode dar. Muito bacana. Então, bom, já temos bastante satélite em desenvolvimento, mas o que ainda poderemos ter? Tem alguma novidade engatilhada para ser anunciada aí em 24, doutor? Para satélites, não. Vamos ser modestos, tá certo? Nós temos acordos em vista com vários países, tá certo? Mas eu vou deixar alguma coisa, talvez, para um próximo programa. Já me convido para um próximo programa para você. O que eu posso avançar? Ano que vem, nós temos uma oportunidade interessante de conversas com agências espaciais. Por quê? Ano que vem, o G20 é realizado no Brasil. Né? O grupo das 20 nações
mais ricas, mais importantes, mais poderosas, etc. e tal, o G20 é realizado no Brasil. Né? Ele vai ser realizado no Rio de Janeiro, geralmente ele acontece no final do ano, e ele é precedido de uma série de reuniões laterais sobre vários temas. Uma delas é uma reunião de agências espaciais, que nós pretendemos, te dar em primeira mão aqui, nós pretendemos realizar em setembro do ano que vem. Então, em setembro do ano que vem, nós convidaremos as agências do G20, de todos os países do G20, e mais alguns outros convidados, para realizar uma reunião sobre a temática, temáticas amplas, sobre mudanças climáticas, sobre sustentabilidade espacial. E é muito possível, que existem várias reuniões bilaterais e multilaterais nessas reuniões, talvez saia alguma novidade daí. Não quero avançar nada, mas teremos essa oportunidade de discutir com as maiores agências do mundo o que é que está rolando. Que bacana, tomara que saiam novas parcerias, quem sabe o desenvolvimento de satélites aí com a NASA, que foi aventado quando nós tivemos a visita do presidente da NASA aqui no Brasil. Quero agradecer demais ao presidente da Agência Espacial Brasileira, que mais uma vez precisa ser ressaltado, teve a presteza e a paciência de nos atender. Agradecer ao André da assessoria de imprensa e a vocês aí um grande abraço pelo trabalho. Boa tarde, doutor, muito obrigado, viu? Obrigado a todos, feliz ano novo, feliz Natal para todo mundo. Grande abraço. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui e a gente só volta agora em 2024. Na próxima semana você tem a retrospectiva com as melhores reportagens de 2023. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado, doutor.